Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Para perguntas e respostas, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Boa noite. Muito obrigado. Então, vamos lá? Primeira pergunta. Professor, estou no meu segundo casamento há 3 anos. Nunca superei minha separação. Estou com um sério problema nos rins policístico e cistos no fígado. Meu pai faleceu por complicações nos rins. Gostaria de receber a sua orientação. Masculino, 44 anos. Bom, como já sempre friso, as causas das doenças basicamente são duas, né? Psicossomáticas ou espiritual. No seu caso, são as duas que estão ocorrendo, ok? Então, a mágoa, a tristeza da primeira esposa, e você tem que purificar, ou seja, que está na Sutra, se desejar purificar o mundo da projeção, tem que purificar a matriz da mente. Então, exatamente, purificando a matriz da mente, não é simplesmente o consciente, mas quando se fala purificar a matriz da mente, é o nosso inconsciente, aquilo que está no nosso subconsciente. Por isso é importante praticar repetidas vezes, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, quantas vezes puder, eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa, até sentir realmente que já está limpo, está totalmente purificado aquele sentimento sentimentos que ficaram do primeiro casamento, ok? Tanto assim que você falou que ainda não superou a sua separação. E outro detalhe também, esse problema no fígado, está muito claro que o problema que manifesta no fígado é a falta de perdoar, pessoas rancorosas que manifestam esse problema no fígado. E, consequentemente, devido ao rancor, devido a segurar muita tristeza, geralmente as pessoas que sofrem do problema no fígado não ri, né? Então precisa aprender a rir mais, aprender a soltar, não se apegar, a perdoar. E leia, agora, dentro do problema do fato do seu pai ter falecido com problema no rins, então leia 21 ou 49 dias, no outro, para o seu pai, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, especialmente para o seu pai. E outro horário para todos os antepassados. Ok? Próximo. Sinto desânimo e dificuldades de resolver as situações. Nunca fui assim. Que livro posso estudar para manifestar a imagem verdadeira? Feminino, 65 anos, casada. Bom, só estudar não resolve, viu? Tem que praticar o que for estudar. Aí sim, não é somente ler, estudar. Então, praticar, ok? Então, primeiro detalhe. Leia diariamente Sutra Sagrada para os antepassados, todos os dias sem falta. Lembrando, friso isso em todo lugar, todo canto do Brasil, no exterior, sábado, domingo, feriado também é dia, também são dias. Por isso que é importante fazer essa leitura da Sutra oferecendo para os antepassados. E por que estou falando isso para os antepassados? Você fala, mas dificuldade, e o que estou sentindo? O que tem antepassado? É que aqueles antepassados que estão sofrendo, vivendo, é só lembrar daquela cena que retrata muito bem como que é o purgatório, daquela cena em que o André Luiz está gatinhando, já não consegue nem andar, já não tem forças, e é o que Mestre cita no livro, no prefácio do livro Melhore Seu Destino, orando para os antepassados. Então, se o antepassado que está nessa condição, e se aproxima, se influencia alguém, essa pessoa também sente aquele cansaço, desânimo, mas não é para culpar os antepassados, ok? Então, é importante entender que se está recebendo essa influência dos antepassados, se coloque no lugar deles. Eles não estão fazendo de propósito. É desespero de quem está sofrendo e é um pedido de socorro que eles estão solicitando para que possam ajudá-lo a superar o problema. Então, leia a Sutra para os antepassados diariamente. Segundo detalhe, leia o livro dos jovens. Leia três vezes em voz alta, ok? Mas não muito alta para não incomodar o esposo. Então, leia, e na medida do possível em voz alta, leia como se fosse uma apresentadora na televisão, no rádio, com voz firme,
para levantar aquele ânimo, né? Porque se no livro do jovem diz, sonhe, jovem, sonhe, então queime a ponte que acabou de atravessar, são 2 itens que o mestre martela muito nesse livro. Então, se você for ler, jovem, como se alguém já está pedindo, esperando descer em barranco, esperando o mundo acabar, né, na descida, então não é o caminho, então tem que ler com vigor, ok? Outro detalhe, minhas orações. Pegue o livro Minhas Orações e tem orações, por exemplo, oração para aumentar a produtividade. Aparentemente é uma coisa comercial, não é comercial não, é para você despertar aquele ânimo. Outro, enfrentar momentos críticos, então ter aquela tomada de decisão de avançar e não ficar esperando as coisas acontecerem, ou seja, criar aquele ânimo de iniciativa, não ficar paradão, mas tomar a iniciativa de avançar, de fortalecer a convicção. Então tem várias orações que você vai lendo, vai repetir, praticar essa oração antes de dormir e assim que acordar, ok? O ideal é fazer a oração que você fizer de manhã, faça a mesma coisa à noite. Aí no dia seguinte faça outra oração e essa mesma oração que fez de manhã, faça à noite também, ok? Próxima. Fui premiada de acordo com os médicos com uma doença rara. Por mais que eu mentalize que a doença não existe, recebo sempre uma notícia pior sobre o diagnóstico. O que devo fazer? Feminino, 21 anos, solteira. O que você deve fazer? Informar qual é o nome da doença. Não dá para adivinhar só falando assim. Então é importante mencionar, escreva lá para seminários, sem um acento agudo, seminários@sn.org.br, ou então pelo WhatsApp 50, deixa aqui, olha aqui está embaixo, 5014 22 17 e formalize novamente a pergunta, ok? Mas não esqueça dos 3 itens. A idade você colocou, o estado civil colocou, mas não colocou o nome da doença. O importante é mencionar isso, ok? Próxima pergunta. Na Sutra Sagrada, Palavras do Anjo, está escrito: os deuses do céu farão chover coros da verdade. Que são esses deuses? Masculino, 54 anos, casado. Vocês, geralmente, as pessoas que não procuram entrar em detalhes, generalizam as coisas. Então, tanto assim que, para muitas pessoas, alma e espírito é a mesma coisa. Não é, são diferentes, ok? O espírito é a morada da alma, o corpo espiritual é a morada da alma, então são diferentes. Tanto assim que na Sutra tem essa diferenciação bem clara. Aloja-se a mim e meu espírito, está lá no final da Sutra. E outro detalhe que é fundamental entender, voltando àquele assunto que nós comentamos agora. Para a pessoa que não conhece muito o mundo espiritual, que a Cíntia explica o mundo espiritual bem profundo, então não fica somente naquele patamar. Mas para quem está totalmente leigo, e vê o caso do André Luiz naquela situação, e aparecem 3 homens vestidos de brancos e o conduz para um lugar iluminado. Normalmente, as pessoas vão vê-lo como anjo, que vieram 3 anjos, mas na verdade não são anjos ainda, não estão naquela etapa do anjo, mas comparando com aqueles que estão no purgatório, são anjos. Então, da mesma forma, quando fala deuses, esses deuses, na verdade, são anjos de nível espiritual muito bem elevado, anjos de níveis elevadíssimos, ok? Então, são esses anjos. Por isso que os anjos também têm graus, tem serafim, arcanjos, tem vários nomes, tem várias graduações. Isso varia muito de religião para religião. Os católicos dão uma graduação, os evangélicos dão outra graduação, não importa o nome que dão, mas que existem vários níveis, existem isso com certeza. Então, quando fala deuses, são aqueles anjos de nível bem elevados, que não se reencarnam mais, então são esses anjos, estão se referindo aos anjos, esses espíritos elevados. Os deuses estão em letra minúscula, porque o Deus, em letra maiúscula, só tem um, ok? Todo-poderoso, onipotente, todo-potente, onisciente, criador do universo, é esse Deus que nós falamos na oração Pai Nosso, ó Deus Pai, que falamos no canto evocativo, o Deus único é esse, só tem um Deus todo-poderoso, criador só tem um. Mas abaixo vários níveis, então aqueles anjos, espíritos que alcançaram alto nível de espiritualidade, esses são considerados, alguns chamam de deuses. Próximo.
Estou há 3 meses com um problema no ciático. O que fazer para extinguir essa dor? Feminino, 61 anos, divorciada. Primeiro, leia lições para o cotidiano. A pessoa se divorcia, a pessoa, não, está tudo ok, fizemos tudo, a separação, tá tudo ok. Mas sempre fica um rabinho. Esse rabinho fica no inconsciente. Mágoa, ressentimento, tristeza, decepção. E a pessoa muitas vezes esquece. Mas ficou lá, ainda está vibrando no inconsciente de muita gente. Então, leia lições para o cotidiano. Pratique o OP, oração do perdão, para seu ex-marido, 30, 40, 50 vezes por dia, até sentir aquela gratidão por ele. Quando você começar a sentir gratidão, quando lembrar do marido e vier aquela gratidão, aquele sentimento de Deus te abençoe, você é maravilhoso. Quando começar a pensar dessa forma, significa que já perdoou. Mas enquanto ficar pensando, aquele cara, por que eu casei com ele? Não sei o que, ele devia estar tonto, não sei o que. Então não perdoou nada. Então ainda falta muito para perdoar. Okay? À tarde, então de manhã, na parte da manhã, pratique 30 vezes a oração do perdão para o ex-marido. E à tarde, agradeça, muito obrigado, obrigado, obrigado. Não precisa ficar parada, não. Vai fazendo, enquanto anda, vai fazendo obrigado, 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 toda hora que puder. Ou então 1 quilo de feijão, 1 quilo de milho, e já sabem, né? Se ainda continua com esse problema no ciático, então mude para 1 quilo de alpiste, açúcar cristal. Se o açúcar cristal não resolver, açúcar refinado, ou farinha em pó. Ok? E outro detalhe também, há muitos casos de problema no nervo ciático, enxaqueca, ressentimento que ficaram dos pais, papai e mamãe. Quando acha que papai não te amava, ou mamãe não te amava, ou a queridinha ou queridinha do papai era o irmão. Então, quando chega a pensar nisso, significa que é essa carência afetiva, então se manifesta em forma de problema no nervo ciático. Próximo. Qual a causa da fibromialgia? Feminino, 76 anos, viúva. Fibromialgia. Não estaria acontecendo o que eu vou dizer agora? Uma filha pede uma coisa e, ao mesmo tempo, a outra pede para cuidar do filho. Então, mãe, eu preciso sair, a senhora pode cuidar do meu filho? A outra pede. E a mãe fala, não, tá bom, eu vou, vovó é assim. Vovó não sabe falar não, não é? Vovó não sabe falar não, os avós não sabem falar não, e faz tudo o contrário do que ensinou para os filhos. Não é isso? Eu sei, porque eu faço também. Meus filhos não podem comer doce antes do almoço, é o que meu pai falava para mim. Mas meu próprio pai, quando chegava em casa antes do almoço, levava um monte de doce para os meus filhos. Então é um problema que surge no comentário, que o pai educa e os avós deseducam, né? Então, quando fala, mamãe, pode fazer isso, pode tomar conta do meu filho, aí outra filha pede. E a minha mãe, a avó, fala, não, sim, a vontade de ficar cuidando dos netos é muito grande. Então ela começa a abraçar, não sabe falar não, mesmo estando com alguma coisa para fazer, ela fala, não, sim. É o amor da avó, porque minha esposa faz isso, então, é natural, e com isso fica sobrecarregado, e nessa sobrecarregado de querer fazer muita coisa ao mesmo tempo, e às vezes reprime a vontade que não está dando, mas ela não, tem que dar um jeito, então essa sobrecarga de ficar um pouco estressada na situação é que gera a fibromialgia. Por isso que tem certas coisas que nós precisamos aprender a nos comunicar. Não, mas ela vai ficar chateada. Mas fale com jeito. Nós podemos nos comunicar. Está difícil falar? Manda um WhatsApp. Está difícil mandar um WhatsApp? Manda um e-mail. Está difícil mandar um e-mail? Manda uma carta, né? Ou telefona. Mas se comunique, né? Nós podemos nos comunicar, não somente verbalmente, na escrita, no gesto. Mãe, pode tomar conta. Ponto, você já se comunicou. Estou meio sobrecarregada, mas não sei se vai dar. Não precisa nem falar nada. A pessoa já entendeu, não é verdade?
Se meia palavra basta, meio gesto também basta para o outro entender. Concorda? Então, faça com que possam entender e se colocar no seu lugar também. Segundo, quando se falha nas orações antepassados, pode gerar esse tipo de problema também, captando o pedido de socorro de algum antepassado, então vem aquela cansaço, ansiedade, que são os sintomas que a pessoa que está com fibromialgia sente, né? Dores no corpo, mas muitas vezes é do antepassado que está passando por essa situação. Por isso, conforme disse agora há pouco, pode ser psicossomático e pode ser também espiritual. Então, leia a Sutra Antepassado todos os dias, 2 vezes por dia, 2 ou 3 vezes por ano visitar o antepassado. O ideal é ler a Sutra 2 vezes por dia, chuva de néctar de manhã, palavras do anjo à noite. E outro detalhe, se você tem sonhado com algum antepassado, ou pensa, de vez em quando vem na mente a pessoa, um antepassado, que tem muito contato, significa que ele está necessitando de uma ajuda. Ou aparece em sonhos, ou então aparece dessa forma, como se comunicando bem através de uma lembrança da pessoa. E, então, nesse caso, leia a Sutra para esse antepassado 21 dias. Ok? Outra pergunta? Tenho dor de cabeça diariamente. Preciso tomar comprimidos todos os dias para passar a dor. Como resolver esse problema? Feminino, 28 anos, casada. Bom, dor de cabeça não é uma única coisa que pode gerar dor de cabeça, algum fato. Então, o caso do livro Dr. Frank Caprio, tinha uma moça que sentia dor de cabeça todos os dias. Mas a causa da dor de cabeça dela é um sentimento de culpa que ela guardava por uma coisa que ela fez indevidamente, que a voz da consciência não aprovava. O dinheiro, a carteira que ela achou com dinheiro, e na hora a pessoa procurar onde está, quem é o dono da carteira e devolver. Mas ela, não, sabe aquela... Lembra daquele quando éramos pequenos, aparecia um diabinho em cima e um anjinho aqui em cima? Você escutava o diabinho ou escutava o anjinho? Não é? Então, na verdade, não é que tem um anjinho e tem um diabinho, não. É aquilo que aflora do inconsciente, do falso eu e do eu verdadeiro. É o nosso eu verdadeiro. Não, faça dessa forma, devolve, faça. Mas o falso eu fala, não, que nada, ninguém vai saber nada, você não roubou, não sei o quê. Começa racionalizar, ou seja, arrumar desculpas para diminuir o sentimento de culpa. Mas aquilo fica no sentimento de culpa. Então, isso pode gerar dor de cabeça também. E outro detalhe também, um fato que aconteceu na Bahia nos anos 80, uma senhora que estava com o mesmíssimo problema seu, aí eu falei para ela, tem morte trágica na família, não tem? Ela falou, tem. Exatamente, e é de uma prima dela que morreu no acidente de carro. Então, já contei esse caso. Então, ela fez a oração que eu falei, essa dor de cabeça desapareceu. E como isso pode estar acontecendo? De algum antepassado de ilusão, significa o seguinte, você está falhando nas orações antepassadas. Porque quem faz todos os dias, certas situações são evitadas porque antepassados começam a se iluminar e se libertam, como disse Cristo, a verdade libertará. Então, eles se libertam ouvindo as palavras da verdade que está na Sutra Sagrada, a verdade em linguagem atual. Então, não adianta você ler livro da verdade. Tem a verdade contida na Bíblia? Tem nos Vedas Upanishads? Tem lá nas escrituras budistas? Tem. Mas você pega uma escritura que tem 2.000, 3.000 anos, 5.000 anos ou até 7.000 anos, fica difícil entender na linguagem atual. Não é? Se até texto do Pero Vaz Caminha, que tem só 500 anos, a gente não entende na íntegra, imagine coisa de 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Tudo vai mudando, tudo vai mudando. Outro detalhe, então, é exatamente ler o livro Melhor e Seu Destino, orando pelos antepassados. Todos os dias praticar a leitura da Sutra para os antepassados. Próxima. Minha mãe não gosta do meu esposo. Essa raiva influencia na harmonia do meu casamento. O que posso fazer? Feminino, 36 anos, casada. Primeiro, imagine sua mãe diante do seu esposo. Segundo, imagine sua mãe praticando oração de perdão para o seu esposo. E não é só imaginar, não. Então, imagine ela falando oração do perdão, e você vai, como se estivesse acompanhando a sua mãe,
eu te perdoei, você me perdoa, como se você estivesse ao lado dela, e faça exatamente a oração do perdão. Terceiro, imagine o inverso agora. O seu marido faz a oração do perdão para sua mãe. Aí você faz 30 vezes. Então faça 20 ou 30 vezes do seu marido e vai repetindo também. Eu te perdoei, você me perdoou. Tendo em mente a sua mãe, o seu marido praticando a oração do perdão para sua mãe. Então você vai imaginar sua mãe praticando a oração do perdão para o seu marido e acompanhe ao vivo, a cores, e depois faça do seu marido para sua mãe 30 vezes. E faça a forma humana para os dois. Além de fazer a forma humana para os dois, abençoe os dois, né? Lendo a Sutra Sagrada todos os dias sem falta. Próximo? Não tem, né? Tá bom. Então, acabou o tempo. Obrigado. Muito obrigado, você que está nos assistindo agora, atendendo muitas pessoas que querem, onde podemos assistir alguma palestra, e às vezes a pessoa está num momento difícil, precisando de uma palavra amiga, e não percebe que em casa ela poderia assistir. É só se inscrever no YouTube e ali você tem uma série de programas, de gravações, de palestras que muitas pessoas poderão se beneficiar através dessas palestras. Então você pode assistir, se inscreva no YouTube, assista várias e várias. Você tem a oportunidade de assistir, se gostou, assista outra vez. Tem essa vantagem de você poder sempre, muitas vezes, até mostrar para uma pessoa que está desesperada com algum problema, e que você já assistiu a algum programa, fala, assista o programa tal do YouTube da Seichonoye, e você vai salvar e ajudar muita gente. Lembrando que nós sempre devemos ter em mente que nós somos regidos pela lei do karma, que é a lei da mente, a lei da causa e efeito. Quem planta colhe, quem ajuda é ajudado. Você assistindo, você vai se ajudar e também poderá ajudar muitas e muitas pessoas. Muito obrigado. Olá, você que está nos assistindo pelo YouTube, faça agora a sua inscrição se você ainda não é inscrito no canal da Seichonoye. Se você já é inscrito ou se está aqui pela primeira vez, ative o sininho para as notificações, compartilhe este vídeo com os seus amigos, para que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas. Muito obrigada pela sua participação aí de casa, mande uma mensagem para nós aí no YouTube. Muito obrigada. Neste momento, daremos início ao estudo da Verdade da Vida, volume 36. E para isso, convidamos o preletor Heitor Miyazaki. Obrigado. Então, vamos primeiro aos abraços. Abraço para Jari, São Paulo. E, particularmente, gostaria de dar um abraço para a família Ogasawara. Muito obrigado. Okay? Ele vai saber do que se trata. Pompeia, São Paulo. Garça, São Paulo. Regional Goiânia. Vários preletores. São José do Rio Preto, Porto Velho, Mirandópolis, Regional Catete, Votuporanga, Andradina, Bauru, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Regional Curitiba, Sete Lagoas, Caiçara, Campo Grande, Preletora Cida, Colombo. Então vamos finalizar aquela explicação que já é a terceira aula, né, que é muito longa, Segredos da Ciência Mental, que está no livro A Verdade e a Saúde, capítulo 11. Okay? Então ele diz: nada existirá que não seja curado ou solucionado. A força do eu é infinita e não existe doença alguma que não seja curada por meio dela. A lei de Deus age automaticamente. Ela se agita tal qual um maremoto procurando o caminho para seguir. O que devemos fazer é simplesmente traçar esse caminho por meio da mentalização. Então, por falar em mentalização, procuro sempre dar ênfase naquilo que nós precisamos ler com determinação. A força de Deus é infinita. Isso é para reforçar, gravar mais as palavras da verdade no nosso inconsciente. Que normalmente assistimos tantos noticiários, tantas coisas erradas que a gente vê, mentiras e não sei o quê, noticiários desagradáveis, e essas coisinhas vão poluindo nosso inconsciente. E quando nós estivermos em contato com as palavras da verdade, procure repetir várias vezes e falar com determinação para registrar o subconsciente, ok? Então vamos ao telão agora. Não leiam com o coração longe do texto, coração frio, como se simplesmente por ler. Não fazer igual um papagaio, mas sentindo a força de Deus dentro de você, combinado? Então fazer toda a oração, conforme já repetimos,
tem que ter emoção, fervor e fé. Então, é dessa forma que nós devemos ler os textos, como se fosse oração. Vamos ler novamente com determinação e coragem, com fé, convicção e fé. Nada adiantará que não seja curado ou solucionado. A força de Deus é infinita em mim, ok? Em mim, em mim, você pensa em mim, aqui no texto não diz em mim, mas você pensa que está em você. O reino de Deus está dentro de você, o reino de Deus está dentro de vós. Cristo disse isso, concorda? Então, dentro de nós está o quê? A vida de Deus está dentro de cada pessoa. Por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Então, como está dentro de nós, essa vida, essa força de Deus, então nós precisamos dar ênfase para isso. A força de Deus é infinita em mim, pense forte, em mim, né? Grande igual essas letras, e não existe doença alguma que não seja curada por meio dela. Repetindo dessa forma, você vai aumentar o quê? A fé. E quanto mais fé nós tivermos, mais ela se manifesta. Então, por isso que a fé não é questão de estudar, não, porque muitas pessoas que não tiveram oportunidade, nem sequer não terminaram o primário, tem uma fé muito grande. Então, nessa fé grandiosa é que está o grande valor de conseguir o que você deseja. Então, em mim, tá? Em mim. A força de Deus é infinita em mim. E não existe nada, não existe doença alguma que não seja curada por meio dela. Por isso que... Vamos repetir? Vamos lá. A força de Deus é infinita em mim e não existe doença alguma que não seja curada por meio dela. Okay? Até que a dor de cotovelo vai desaparecer. Vamos ler? É importante conscientizar. Minhas palavras são a verdade, a vida, a força e são onipotentes. As minhas palavras são a verdade. Veja, quando se fala a verdade, está falando do quê? Vida de Deus. Quando fala, Cristo disse, eu sou a verdade. Então, a vida de Deus vibra e a verdade é essa. A verdade com V maiúsculo. A verdade é a realidade. Aquilo que Deus criou de verdade mesmo é a realidade. Por isso que o capítulo realidade não está se referindo a esse mundo fenomênico que nós enxergamos com os olhos carnais. Mas nós estamos falando da vida imortal, eterna e indestrutível, a verdadeira criação de Deus. Então vamos lá, repetindo. Minhas palavras são a verdade, a vida, a força e são onipotentes. Ao mentalizar essas palavras, você não deve fazê-lo através do seu ego, mas através da verdade, das palavras da verdade que estão alojadas em seu interior. Minhas palavras são trombetas que ativam o processo criativo, a força básica da criação. São as minhas palavras que fazem avançar o processo criativo, Então, que eu dei uma paradinha porque lembrei estava preparando uma aula em espanhol, e da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, faço também em espanhol, e fica no YouTube. E ali surgiu uma pergunta de uma pessoa, de um rapaz novo, ainda 50 anos. Então ele disse que ele tem medo de fazer as coisas por causa das críticas. Então significa o quê? Ele está sendo escravo dos comentários dos outros. Ao invés de ser autônomo, autêntico, simplesmente a minha vida de Deus, não tem nada a ficar dando bola para a torcida, né? Como o jogador de futebol fala. Não interessa, não liga para a torcida, mas se concentre em você, ok? Então, continuando aqui, vamos lá. Minhas palavras são trombetas que ativam o processo criativo, a força básica da criação. São as minhas palavras que fazem avançar o processo criativo. São as minhas palavras. Então, se estiver desanimado, avance, não fique com medo, ok? Então, esse é um detalhe que o mestre fala assim, encare a si próprio. Antes de criticar ou atacar o mal dos outros, encare honestamente a sua realidade atual. Enquanto você estiver reconhecendo o mal nos outros, esse mal alheio vai entrando na sua mente, poluindo por dentro. Então você fica segurando defeitos alheios e você fica se poluindo com isso. E você próprio não pode avançar um passo sequer. Aquele que analisa a si próprio e reconhece a sua deficiência, faz disso uma oportunidade para avançar corrigindo os erros.
E aqui o mestre vem falar sobre a prosperidade. E quando você corrige e para de ficar vendo defeito no outro, você está progredindo. E, consequentemente, o progresso também, a prosperidade também vem. Lembrando aquele caso que está no último livro meu, Oração Tem Força, Oração Tem Poder, o relato da Renata. Lembra que eu falei de pessoas que não conseguem emprego, não conseguem prosperar, porque ainda não perdoa a pessoa com quem ela trabalhou? E ela, refletindo, pensou o seguinte: tem um colega que trabalha comigo, que eu não suporto, tenho ódio dele, tenho raiva dele. Mas por que eu tenho raiva dele? Ele não fez nada. Começou a pensar, e pensou, é por isso que eu só ando com problema financeiro, por causa disso. Eu não avanço porque estou preocupado, apegado aos defeitos dos outros. Então, ela tomou a decisão. No dia seguinte, na quinta-feira, ela ouviu isso na aula, nessa aula de quarta. Dia seguinte, chegou na empresa, já foi determinada, decidida a não arrumar desculpas e avançar e fazer o que tinha que ser feito. Foi até a mesa onde estava o colega, falou: você pode se levantar, por favor? Por quê? Porque eu quero dar um abraço em você. Por quê? Porque eu tinha raiva de você. Tinha ódio de você. Você tinha ódio de mim? Me perdoe. Abraçou e ficou emocionado. E no mesmo dia, o que aconteceu? Lembra? Ela recebeu um aumento inesperado de R$1.000, e ela pensou que fosse ser demitida, não, mas veio um aumento, mas já a projeção da mente, né? Da projeção da mente. Então, quando se diz ordem e progresso, quando você se harmoniza, a sua mente fica em ordem, em paz, em harmonia. Consequentemente, vem o progresso, consequentemente, você prospera em alguma coisa. Continuando aqui, vamos lá. E minhas palavras são ordens, são leis, são a verdade, nada mais que isso. E repete isso, ao invés de ficar pensando, eu faço oração, não resolve nada, a minha fé é muito... Meu santo é fraco. O anjo da guarda que leva a culpa, né? Meu anjo da guarda é fraco, eu faço, mas não resolve nada. Não é que ele seja fraco, a sua fé é fraca, a sua determinação é fraca, o seu modo de pensar, né? O seu modo de pensar é que está errado. Minhas palavras, então, ao invés de falar, minha oração é fraca, meu anjo da guarda é fraco, fala o contrário. Minhas palavras são ordens, são leis, são a verdade, nada mais que isso. Determine, você tem o livre-arbítrio de pensar o que você quer. Então, pense positivamente e pense com convicção. Se outro faz, eu também vou fazer. Não era o Cícero, aquele orador grego que era gago? E todos os dias ele ia no morro para ficar recitando. Não foi Dêmades que foi vaiado, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha televisão, não tinha nada. Então, na Grécia Antiga, o passatempo do pessoal era ir num palanque, numa praça, e fazer discurso, fazer oratória. E ele foi vaiado, desceu do palanque, ficou numa caverna direto sozinho, cortou metade do cabelo com metade da cabeça com cabelo e metade sem cabelo. Para quê? Para ficar ridículo. Que ficando ridículo daquele jeito, ele não ia sair da caverna, da toca onde ele estava. E, enquanto isso, ele ficou fazendo o quê? Treinando. A vida é um treino. A vida é um treino. Então, você não consegue, treinando, você consegue. Verdade? Se uma emissora de televisão fizer um desafio, você que escreve com a mão direita, em um mês, dou um prazo para você escrever com a mão esquerda, na mesma velocidade que escreve com a mão direita. Se você conseguir isso, eu te dou $1 milhão. Você vai fazer o quê? Treinar. Então dá, é só treinar. Concorda? Só treinar. Tudo isso é treino. Então, fazer o que Ayrton Senna, o inesquecível Ayrton Senna para nós, ele fez. Um dia uma repórter perguntou para ele: Senna, você é o melhor corredor em dia de chuva. Como é que você conseguiu isso? Ele falou: olha, quando eu corri a kart, num dia que estava chovendo, fiquei em último lugar. E pensei, preciso corrigir isso. E todas as vezes que chovia, ele ia no autódromo lá de Interlagos, e ficava treinando sozinho no dia de chuva. Então, o que ele fez? Pegou um ponto fraco, transformou em ponto forte.
É isso que as pessoas precisam fazer. Mas para isso exige o quê? Treinamento, treinamento, treinamento. O que Michael Jordan fez, né, no basquete, é aquele lutador Kimura, que considerado o maior lutador de todos os tempos de judô. Ele, 10 anos consecutivos, campeão mundial, ele ficou treinando, porque depois que ele saiu da cidade dele, foi para a cidade grande, em Tóquio, e lá ele virou peteca, enquanto ele era o grandão, era o maioral na cidade dele. Quando chegou na cidade grande, então todos os outros novatos derrubavam, ele perdia a luta lá. Então ele falou, não, isso é falta de treino, começou a treinar. Após o treino na academia, ele ficava treinando sozinho numa árvore, todos os dias, até 2 horas da manhã. Então amarrou 2 cordas, e a corda fazia o papel do kimono. Então ele fazia entrada de golpe na árvore. Então puxava forte a corda e batia assim a traseira como se estivesse golpeando o adversário. E o que acontecia aqui? Ficava todo esfolado, sangrando. Mas a determinação dele era o quê? Vencer, tornar-se o melhor do Japão. E ficou melhor do mundo consecutivamente. Isso foi no século retrasado, né? Ou início do século passado. Mas o fato é que, treinando, você consegue. Por isso, até conseguir ter essa crença, é necessário prostrar-se incondicionalmente diante de Deus. Prostrar-se incondicionalmente diante de Deus, o que significa isso? Meditação, né? Meditar. E adquirir a convicção de que é um com Deus. Adquirir a convicção de que você está com Deus, está junto com Deus, e não Deus está lá em cima, você aqui embaixo. Essa imagem de que Deus está longe, e que não sei o que, está distante, tire essa distância. Deus está comigo, eu estou com Deus. Isso faz aumentar a convicção. Então vamos ler novamente. Então leia como se fosse o comandante ditando ordem. O comandante é você mesmo ditando ordens para você. É o comandante falando para você de uma forma vigorosa, ok? Então vamos lá. É importante conscientizar. Minhas palavras... Não, com mais convicção. Vamos lá. Minhas palavras são a verdade, a vida, a força e são onipotentes. Vamos repetir. Minhas palavras são a verdade, a vida, a força e são onipotentes. Ao mentalizar essas palavras, você não deve fazê-lo através do seu ego, mas através da verdade, das palavras da verdade que estão alojadas no seu interior. Minhas palavras são trombetas que ativam o processo criativo, a força básica da criação. Você repete uma vez, repete 2 vezes, repete 10 vezes, você começa a acreditar. Isso significa o quê? A fé que está desenvolvendo. A fé está desenvolvendo. Então você acorda. Normalmente você repetiu o quê? Bom, vamos abrir o jornal, vamos ver como é que está o horóscopo da vida. Signo, Ao invés de ficar pensando negativamente, pense o contrário. Eu sou filho de Deus, somente coisas boas virão, somente coisas boas virão. Se antes você pensava, a gente está sujeito a isso, acidente pode acontecer, fala, não pense nada disso. Pense, somente coisas boas virão, somente coisas boas virão. Acordou, diga, eu sou filho de Deus, somente coisas boas virão. Fale com convicção, somente coisas boas virão. É você o comandante, então você que escolhe. Não é que as coisas estão tudo pré-determinadas para acontecer, não, você que escolhe. Por isso nós temos esse livre-arbítrio, ok? São as minhas palavras que fazem avançar o processo criativo. Minhas palavras são ordens, são leis, são a verdade e nada mais que isso. Deve-se mentalizar com esta poderosa crença. Até conseguir ter essa crença, é necessário prostrar-se incondicionalmente diante de Deus e adquirir a convicção de que é um com Deus. Até adquirir a convicção que é um com Deus. Então vocês podem ir observando que na medida que você começa a ler os livros, a sutra, gradativamente você está aumentando essa convicção. Se de repente para de fazer tudo isso, como a gente vê muitas coisas, acontecerem muito isso. Para de praticar, para de participar, para de ler os livros, para de ler a sutra,
e começa novamente aquela influência com coisas, com pessoas negativistas, com situações negativistas, e de repente aquela pessoa que estava evoluindo, ela começa o quê? A decair. É igual um carro que vai subindo, fica no ponto morto e ele começa a descer. Mesma coisa. Então não podemos deixar a peteca cair, ok? Então vamos lá, parte final da tela anterior. Até conseguir ter essa convicção, é necessário prostrar-se incondicionalmente diante de Deus, adquirir a convicção de que é um com Deus, ok? É a gema do Shinsokan, sentir-se uno com Deus, é a gema, é o ponto importante do Shinsokan, é esse ponto de você sentir-se uno com Deus, e não ficar recitando, oceano infinito, saber de Deus, infinito saber de Deus, infinito saber de Deus, oceano infinito, amor de Deus, infinito amor de Deus. O ponto importante do Shinsokan não é essa repetição, mas isso daí é uma introdução para você entrar na gema, para você adquirir aquela... Por isso que o mestre diz, quando você sentir-se todo iluminado, então visualize a cena, né, e você repete, inspirando o ar, prenda o ar para baixo do ventre, prenda o ar. Na hora que você prender o ar, você vê que o seu pulmão não está mexendo. Então você sente o quê? A eternidade que Deus está em você. Então, inspirando a infinita força vivificante de Deus, não é simplesmente uma força de Deus, o alento de Deus. Alento de Deus, aquele sopro que está na Bíblia, que deu vida, né, a Adão, é aquele sopro, que Deus é que dá vida a tudo e a todos. Então, mentalizar, inspirando o ar, acompanhar o fluxo mentalmente de luz da força de Deus fluindo para o meu interior. E prenda o ar e pense. Pela infinita força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado. Agora analise o seguinte, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior. Se eu consigo levantar um copo, eu estou levantando com a minha força, concorda? Eu posso separar a minha força de mim? Não. Você pode separar a força de Deus de Deus? Não. Então você fala, quando você pensa, a força de Deus está fluindo para o meu interior, Deus está em mim, Deus está em nós, a vida de Deus está em nós. Por isso, prenda o ar e mentalize. Então, nessa hora, é que você deve repetir, sou filho de Deus? Sim, sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Com emoção, sim, sou filho de Deus, sou filho de Deus. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, e repete que Deus está em você, eu estou com Deus, certo? E eu estou com Deus, Deus está em mim. Então, no livreto de Shinsokan, diz o seguinte, onde, na explicação do que está no livreto de Shinsokan, então, o que é o Shinsokan? O mestre escreveu, onde o eu verdadeiro se funde com Deus, e onde se fita, onde você contempla, com os olhos espirituais, a perfeição do eu verdadeiro, que é vida de Deus. Isso nada mais é o quê? Comunhão. É a comunhão com Deus. Comum união com Deus. O Shinsokan é a hóstia, né? É a hóstia que faz você sentir que você está com Deus. Que você não é um ser insignificante à mercê de tantas coisas desagradáveis, não. Eu estou com Deus, estou com o Todo-Poderoso. Estou com o Todo-Poderoso. Eu sou a própria vida de Deus. Repete isso, eu sou a própria vida de Deus. Repete 20, 30 vezes, e somente coisas boas virão. Você vai sentir realmente a verdadeira autoconfiança, que é que você está uno com Deus. Não é simplesmente autoconfiança de um autoconhecimento intelectual, cultural, não. Mas autoconfiança de que sua vida é vida perfeita de Deus. Eu sou a vida de Deus, eu sou a vida de Deus. Então, repetindo. Então, sempre que puder, aí realmente virá uma diferença de você antes e você depois que você registrou isso. Em outras palavras, é o que Cristo fazia. A todo momento, você observa na Bíblia, de vez em quando os discípulos estavam procurando Jesus Cristo, onde ele estava? Estava lá no deserto meditando, estava lá num cantinho meditando, a todo momento ele estava então entrando em contato com Deus, para desenvolver exatamente a crença de que está com Deus, Deus está comigo, Deus está comigo. Não é? Por isso que disse, eu sou a verdade, eu sou a luz, eu sou a verdade, eu sou a luz. Então, quando se fala em verdade, nós estamos falando de Deus, certo? Vamos adiante. Entregue tudo a Deus e agradeça, sentindo que Deus já realizou isto, sem achar que será a sua força mental que irá concretizar. Que irá concretizá-lo
O que desenhamos no interior da nossa mente se concretiza no mundo exterior. Olha aqui o verbo. O que desenhamos no interior, aquela imagem que você desenhou. Imagem e o verbo imaginar é a mesma raiz, certo? É uma imagem que você vai registrar no subconsciente. E quando Émile Coué falou para imaginar, que a imaginação é mais forte do que a vontade, ele deu um exemplo muito bom quando ele disse: você está querendo dormir e não consegue pegar no sono, e você fica pensando, mas eu quero dormir, você fica imaginando, mas eu não consigo, você fica imaginando, eu não consigo, chega 2 horas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, você está acordado ainda. Então a sua imaginação está mais forte. Então você imaginando, acho que vai, aquele outro exemplo que ele deu da corda. Você põe uma corda a 1 metro de altura, mas antes você colocou no chão a corda. Você, com a corda no chão, você anda normalmente, não tem problema. A mesma corda você põe 1 metro de altura, acima 1 metro do solo, 1 metro acima do solo. Você anda e a corda faz um pouquinho, balança um pouquinho, o que você imagina? Você fala o quê? Acho que eu vou cair. Você já imaginou e acaba caindo. Você não percebeu que a sua imaginação que fez acontecer aquilo. Então, o verbo imaginar, desenhar na mente, é isso que tem que acontecer, não é? Então, aquilo que você deseja, desenhe na mente, imagine na mente. É aí, então, por isso que aqui nós falamos, não é, dona Claudete? Não foi isso que a senhora fez? Imaginou, desenhou, colocou 20 pontos, 20 itens do marido que queria, aí apareceu o seu Wagner lá, igualzinho. Ao vivo a cores, apareceu lá. Aí tá. Porque ela definiu, imaginou, determinou. É isso que é o segredo da oração. Ok? Então vamos lá. O que desenhamos no interior da nossa mente se concretiza no mundo exterior. Por esse motivo, nem por brincadeira diga palavras negativas, porque você vai acabar gravando. Você acaba gravando, não é? Então, nem por brincadeira. Selecione o que você vai pensar, selecione. Uma vez, não foi traduzido em português, mas um homem foi conversar com um preletor lá no Japão. Ele falou: olha, eu não sou feliz em casa, não sou feliz no meu casamento. Você briga com a sua esposa? Ele falou: não brigo, nós não brigamos. E por que você não é feliz? Não sei. O que você faz quando você chega em casa? Eu vou lá para o meu cantinho, pego minha violinha e começo a cantar. Mas que tipo de música? Só de despedida. Então, mentalmente, ele só fica imaginando, despedir, adeus. Então, como é que consegue se aproximar? Não é? Então, veja que, sem querer, está fazendo isso. Em paralelo, eu lembrei do outro fato que aconteceu em 1978, no bairro de Ipiranga. Tinha terminado a palestra, uma senhora de 60 e poucos anos, falou: professor, eu chego perto do meu marido e faz assim, ó. Ele me empurra. Por quê? Eu falei: o quê? Ele foi o primeiro namorado da senhora? Não, mas a senhora não para de pensar no primeiro namorado. Eu falei: é verdade. Então, o que ela tem em mente? Primeiro namorado. O que o marido sente? Tem o Ricardão aí no meio, tem alguém aí no meio, não é? E ele captava isso, por isso que ele queria distância. Então, por mais que ele quisesse pensar em manifestar o amor a ela, não conseguia, porque vibrava aquele sentimento dela estar com a mente ocupada em outra pessoa. E as mentes se comunicam, ok? Já fiz uma vez uma apresentação dessa daí, num gráfico direitinho. Um dia eu vou fazer novamente, voltar a fazer aquela explicação de que as mentes se comunicam, por que elas se comunicam. Então, dentro do consciente e subconsciente, embaixo do subconsciente, tem uma parte que uma mente se comunica com a outra, está interligada com a outra, por isso que as mentes se comunicam. Ok? Então, vamos adiante. Quem fracassa, desenhou o fracasso. Quem fracassa, um dia pensou: acho que pode dar certo, acho que não pode dar certo, acho que vou fracassar. Aquele que desenhou na mente é quem fracassa, desenhou o fracasso na mente. Entretanto, muitas pessoas não se conscientizam disso e pensam que fracassar por acaso acontece. Ninguém deseja o fracasso. É o que aconteceu com o Léo, lá de Maringá, filho da pretora Maria José. Ele tinha feito vários vestibulares, prestou exame para a faculdade de medicina e reprovado em todas. Então ele me disse: professor, o que eu faço para ser aprovado?
Primeira pergunta que eu fiz: você está estudando para passar? Estou, por isso que não passa. Isso daí é igual aquilo que meu pai me disse quando treinava judô. Se você empata com um colega, esse colega treina 2 horas por dia, se você quiser derrotar esse colega, e ele treina 2 horas por dia, você tem que treinar 4. Mas se ele estiver treinando 4, você tem que treinar 8, mais que os outros. Então você está estudando só para passar? Isso todos estão fazendo. O que acontece? Não passa. Então se você estudar pensando, eu preciso dar aula sobre essa matéria. Para dar aula, você tem que estudar mais que os outros, concorda? Pensando dessa forma, você vai passar. Segundo detalhe, exatamente aquilo que nós vimos nessa frase agora. Quem fracassa desenhou na mente, desenhou o fracasso na mente. Então a pessoa pensa, mas tem muito concorrente, tem muita concorrência muito brava, é muita gente, né? Então é difícil passar. Pronto, ele já desenhou o fracasso. Ao invés de ficar pensando, eu vou ser aprovado, mas por outro lado, estudar, pensando em lecionar, aí não tem como não superar. E assim, e outra coisa para que ele registrasse mais a sensação de que ele pode, e registrar aquela frase de Jesus Cristo: orar crendo que já conseguiu aquilo que você deseja, orar crendo, acreditando que você já conseguiu o que você deseja. E eu perguntei, numa classe de aula, qual lugar que você gosta de sentar? Qual cadeira que você gosta de sentar? Ele falou, a terceira cadeira no meio. Falei, então, fecha os olhos, imagina essa cadeira, a terceira cadeira no meio. Está imaginando a cadeira? Mas imagine você sentado nessa cadeira. Imaginando, sentado, não somente sentado, imagine que você agora é universitário, que você já é um universitário, que está aprovado no exame. Então, grave isso, desenhe na mente essa cadeira e você já está sentado, e você já foi aprovado. Outro detalhe, imagine na parede da faculdade a relação dos aprovados. Está imaginando? Agora, imagine seu nome lá na relação dos aprovados. Imagine que seu nome está lá. Está vendo lá? Está vendo, Léo? Tá. Então, imagine. Ele fez tudo isso. Prestou 3 exames em 3 faculdades de medicina e foi aprovado nas 3. Então, funciona. É só levar avante, certo? Enquanto a pessoa pensa que é pobre, continuará pobre. Enquanto pensa que tem uma sorte, continuará tendo uma sorte. Ninguém consegue ser rico desenhando na mente a pobreza. Ninguém tem boa sorte pensando que tem má sorte. A essência de tudo é a mente. A essência de tudo é a mente. Tudo já existe dentro da mente cósmica. Receber ou não aquilo que já existe se compara ao ato de ouvir ou não as transmissões radiofônicas que já existem. As transmissões de rádio, televisão, ondas curtas, lembra? Ainda existem emissoras transmitindo ondas curtas, 31 metros, 49 metros, 25 metros. Se você quiser ouvir, BBC de Londres, por exemplo. Eu gostava muito de ouvir a BBC de Londres. E você sintoniza, colocava uma antena grande naquele tempo, você captava a BBC de Londres e ficava ouvindo um noticiário bom, bonito, bacana, músicas. E se você quiser ouvir, basta sintonizar, mas você tem que ter um aparelho que sintoniza aquela emissora. Então, tudo é sintonizar aquilo que você deseja, entrar na mesma frequência, Quando eu estudei rádio, aí um colega falou assim, que quando tinha um vizinho com rádio alto e perturbando, ele colocava na antena um aparelho que era para calibrar a emissora. Então, eu colocava na antena e colocava na mesma frequência do rádio. O rádio do vizinho começava a apitar e desligava. Eu fazia a mesma coisa também. Se a pessoa estava ouvindo uma rádio e estava lá perturbando, que já estava muito alto, fora do limite, eu fazia mesmo, colocava o oscilador e ligava lá e começava e desligava. Então, entrar na mesma frequência de Deus é viver da forma que é Deus, ou seja, amor, com amor, ok? Com amor, simplesmente com amor. Então, nesse ponto é que nós temos que fazer uma auto-reflexão, conforme disse aqui, né? Diz o mestre citou, procure corrigir você dentro de você e harmonizar-se com a pessoa. Aí o resto virá de acréscimo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Os jovens em 2023. Jovens brasileiros estão sem perspectivas?
Brasil é o segundo país com maior proporção de jovens nem estuda, nem trabalha. Datafolha diz, sem esperança no Brasil. 76% dos jovens querem ir embora. A preocupante alta de suicídios entre jovens brasileiros. Jovens de periferia de Belém não têm esperança no futuro, aponta a pesquisa. Nas últimas 24 horas, 52.500 pessoas no mundo todo procuraram a palavra esperança no Google. Das 52.500 pessoas, 40.500 eram brasileiras. Das 40.500, 2.542 procuraram onde nasce a esperança. Neste ano, o tema da Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seitonaê do Brasil será Esperança. A vida do jovem é uma vida cheia de desafios, cheia de dificuldades, e por muitas vezes esse caminho nos leva a certas escolhas que nos deixam talvez tristes, desinteressados, preocupados, porque a nossa base ela não está fundamentada onde deveria estar. E é por isso que nós devemos alicerçar naquilo que existe verdadeiramente. E é por isso que neste ano vamos falar de esperança. São 67 anos de história, 67 anos de celebração, onde vidas foram salvas, lares harmonizados, jovens mais felizes, e tudo começou na primeira edição da Convenção Nacional na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonaê em Ibiúna, São Paulo. Quando eu penso na realização da Convenção Nacional aqui na Academia de Ibiúna, a primeira coisa que me vem em mente são os pioneiros da Seitonaê, em como eles construíram esse templo sagrado e receberam todos os jovens do Brasil. Agora é um momento de recomeço e novamente essas portas serão abertas e juntos abraçaremos todos esses jovens novamente. Na convenção a gente tem palestras, práticas, oficinas, muita música boa com a nossa banda e a oportunidade de rever os nossos grandes amigos. Que na vida tem um lugar que é só seu. Não existe ninguém que pode ocupar esse lugar a não ser você. Esse é o primeiro princípio que a Associação dos Jovens fala para cada um de vocês. Ocupe o seu lugar. Eu chego na Convenção Nacional com sentimento de gratidão por poder fazer parte do movimento e participar das convenções desde os 3 meses de idade. E saio de lá com sentimento de trabalho realizado por poder levar esse ensinamento para o maior número possível de pessoas. A experiência de participar de uma convenção nacional é impossível descrever em palavras. E sim o sentir de amor, de alegria, é muita intensidade num ambiente só. E este ano a Convenção Nacional acontecerá aqui, nesse solo sagrado, na Academia de Ibiúna, onde estamos especialmente para fazer esse convite especial para você. Estamos te esperando no dia 30 de julho. O evento que vai fazer você sentir o amor de Deus na sua vida já tem data marcada. Palestras, orações, momentos de reflexão, 2 dias transformadores. A sua família, seja ela como for, ela foi construída durante diversas encarnações e diversas experiências. E por isso, os seus familiares são dessa forma, pois tem uma história que está sendo construída. Agora, independente dessa história, o verdadeiro amor, o amor profundo, faz com que todas as angústias do passado sejam eliminadas. Você não precisa ter, porque você nasceu nessa família, você não precisa estar em guerra com seu pai, por exemplo, a vida inteira. Por encarnações e mais encarnações. Isso não existe. Não é um castigo, né? É simplesmente uma tendência mental. Quando essa tendência mental se transforma e eu consigo perdoar, agradecer e me reconciliar verdadeiramente com os meus familiares, manifestar o amor a eles, não tem razão de existir desarmonia.
a desarmonia desaparece e a harmonia predomina e se estabelece. Seminário Geral, Seminário de Gratidão aos Pais, 24 e 25 de junho de 2023. Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Ibiúna, São Paulo. Para participar, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2217. Reserve seu tempo. Cuide de você.